Oi gente, me chamo Nadir Maranhão e hoje junto com Anderson Freitas, Beatriz Barros, Caroline Barros, Cláudio Kleiber e Giovana Pisse, irei fazer processos de separação de mistura. Eles são muito utilizados para a obtenção de substâncias em escalas laboratoriais até em escalas industriais. Podemos ver o resultado desses processos comumente no nosso dia a dia, como por exemplo o sal, que é usado todo um processo para a separação entre ele e a água, e até a filtração da água, que serve para tirar qualquer poluente ou toxina que poderia ser impróprio para o nosso consumo. As misturas elas podem ser classificadas como heterogêneas, que possuem duas ou mais fases, ou homogêneas, que possuem apenas uma fase. A separação ela depende muito da densidade, da solubilidade e da temperatura dos compostos envolvidos. Então, vamos para os experimentos. Separação magnética ou imantação é o processo de separação de mistura, no qual consiste na diferença de algumas propriedades, como o magnetismo, que é característico dos metais. Porém, é importante dizer que nem todos os metais possuem essa característica. Daqueles que possuem estão o ferro, o níquel e o cobalto. Também é interessante falar que esse processo está presente na separação do lixo, na reciclagem. Ele separa o lixo como lata de refrigerante, barra de ferro, do lixo comum, daqueles que não possuem essa propriedade. E nessa prática, eu vou separar a limalha de ferro do enxofre através de um ímã, pois o enxofre não possui propriedade magnética. Peguei a placa de Petri contendo enxofre e a outra contendo a limalha de ferro. Peguei a espátula para dar uma mexida e juntei a limalha de ferro com o enxofre em apenas uma placa. Dei uma mexida para misturar bem o sistema. E agora eu peguei a placa em que eu tinha colocado a limalha e coloquei sobre a placa da mistura. Peguei o ímã e passei por toda a placa para poder atrair a limalha de ferro e separar do enxofre. E através desse processo a gente consegue perceber que houve essa separação. A filtração simples é um processo físico de separação de mistura, pois durante todo o processo não ocorre a mudança ou alteração dos componentes da mistura, apenas ocorre a separação deles. E a filtração ela consiste basicamente em passar a mistura, que pode ser um sólido e um gás, ou um sólido e um líquido, por um meio filtrante. O meio filtrante, nesse caso, vai ser um papel de filtro. Vale ressaltar que os poros do papel de filtro devem ser menor do que a espessura dos grãos do sólido que está presente na mistura, pois só dessa forma eles poderão ficar retidos no papel de filtro. E o líquido presente na mistura, que no caso é o filtrado, ele passará pelo funil e pelo papel e ficará depositado no bag, separando dessa forma o sólido do líquido. E também é importante ressaltar que esse líquido, no caso o filtrado, ele não terá nenhum resquício do sólido. E a prática de filtração simples que eu vou fazer agora é envolvendo o enxofre e a água. Eu comecei montando o suporte universal, que vai ser onde toda a filtração vai ser apoiada. Depois coloquei a argola, que o funil de vidro vai ficar apoiado nela. Depois coloquei um becker embaixo do funil, onde o líquido filtrado vai ser recolhido. Aí depois eu peguei um papel de filtro e comecei a dobrá-lo. Eu dobrei de maneira preguiada para que haja uma maior absorção. Depois eu abri o papel de filtro e tentei colocar no funil, mas ele começou a sair, então eu coloquei água com uma piceta para que ele possa aderir bem às paredes do funil.
Aí, com a ajuda de um bastão de vidro, eu comecei a transferir a mistura que estava no becker para o funil. E com a pinceta eu tentei tirar todos os resquícios de enxofre que poderia estar no becker e no bastão de vidro. Depois que eu tirei esses resquícios do becker, eu também tirei do bastão de vidro. E esperei a filtração acontecer. Por ação da gravidade, todo o líquido que estava no funil desceu e houve a separação do sólido, que no caso era o enxofre, da água. E dessa forma a gente percebe que ocorreu realmente a separação por meio da filtração simples. Essa separação de misturas que se dá de sólido para sólido é uma mistura heterogênea. Isso acontece por conta da diferença de densidade entre os componentes da solução. Como é que ocorre esse processo? Na adição do solvente, um componente começa a flutuar e o outro se dirige para o fundo do recipiente. E no experimento de hoje, vamos usar raspas de lápis, areia e água. Primeiro eu coloquei areia no becker, equivalente a 50 ml do becker. Agora eu adicionei raspas de lápis. E água. Percebemos que as raspas de lápis subiram e a areia continuou no fundo do recipiente. Esse foi o resultado. Isso ocorre pela diferença de densidade entre os sólidos. Primeiramente, irei demonstrar o processo de decantação. A decantação ela é uma separação de misturas heterogêneas, podendo ser sólido-líquido ou líquido-líquido. No caso, hoje iremos fazer uma sólido-líquido. A separação acontece por conta da diferença de densidade entre o sólido e o líquido envolvido na mistura. No caso, hoje utilizaremos a água e a areia. Primeiro, transferir toda a areia do becker menor para o becker maior. Logo depois, adicionei água no becker maior com areia até completar 500 ml. Depois eu mexi a mistura com bastão de vidro. E depois eu deixei a mistura descansando para que ocorresse o processo de decantação e a areia ficasse no fundo do becker. Aí depois de algumas horas e depois de quase um dia inteiro, a areia já estava totalmente no fundo do becker e a água na parte de cima. A evaporação é um processo de misturas homogêneas, onde tem um constituinte sólido e outro líquido. A evaporação é utilizada quando somente queremos o constituinte sólido. No caso hoje, utilizaremos a água e o sal de cozinha.
Bom, nesse momento eu peguei a lamparina e acendi. Em um tubo de ensaio, eu coloquei um pouquinho de água e um pouquinho de sal de cozinha. Com o auxílio da pinça de madeira, eu pego e coloco o tubo de ensaio nas chamas. Esse processo de separação de misturas, ele é geralmente usado nas salinas, que são grandes tanques de pequena profundidade. Eles são construídos na areia, onde a água do mar ela é represada e ocorre a evaporação. O sal de cozinha com outros componentes sólidos, eles vão se depositando no fundo dos tanques. Nesse momento, eu verifiquei se já estava bom e como não estava, eu coloquei mais um pouquinho nas chamas. Agora o processo de separação da evaporação está completo e está aí uma amostra do sal de cozinha separado da água. A dissolução fracionada é um método que consiste na separação de materiais em um determinado solvente baseados nas suas diferenças de solubilidade. Nesse caso, utilizaremos a areia e o sal. A areia sendo insolúvel na água e o sal sendo solúvel na água, porque o nosso solvente é a água. Com auxílio de uma espátula, peguei uma certa quantidade de sal e coloquei em um becker de 250 ml. Com uma piceta contendo água, coloquei uma certa quantidade no interior do becker que já continha o sal. Dei uma leve mexida com bastão de vidro e coloquei mais uma certa quantidade de água até formar 100 ml. Com um bastão de vidro, mexi até formar uma solução homogênea, com todo o sal solubilizado e sem nenhum corpo de fundo. Em seguida, peguei outro becker que continha areia e coloquei uma certa quantidade de areia no becker que continha o sal e a água. Dei uma leve mexida com bastão de vidro, observando que toda a areia estava depositada no fundo do becker. Aqui podemos ver uma solução heterogênea de duas fases, uma fase contendo água e sal e a outra fase contendo a areia, no fundo do becker. Com o auxílio de um bastão de vidro, fiz a transferência da solução para um funil para a realização do processo de filtração, que é muitas vezes utilizado em associação com a dissolução fracionada. Podemos observar que toda a água e o sal foi transferido para o becker e a areia ficou depositada no papel de filtro. Para completar o processo, fiz uma evaporação que também é utilizada em associação com a dissolução fracionada.
Primeiramente, acendi a lamparina e, com o auxílio de uma pinça de madeira, peguei um tubo de ensaio que continha a solução de água e sal, que anteriormente do becker foi passado para o tubo de ensaio. Toda a água foi evaporada e podemos observar que no tubo de ensaio contém apenas o sal, porque toda a água foi evaporada e assim podemos fazer a separação de dois sólidos, como o sal, que é solúvel na água, e a areia, que é insolúvel. Flotação. Processo de separação de mistura que consiste em separar sólido de sólido, e a mistura tem que ser heterogênea, onde A evaporação é um processo de misturas homogêneas, onde tem Então, vamos para os experimentos. Porque os poros devem ser menor que os grandes. Não coisa. Eu não fiz uma. Carolina! Nossa, tô nada. Meu Deus, eu tava gravando. Ela não tá gravando. Não tá nada. Não, só gravei a parte da lamparina. Não adianta te matar. Vai de novo, vai. Não, o cara passou, tem que imaginar.